Uma mulher solitária, enfrentando uma terrível doença. Ela vai ter os meses duros pela frente. Encontrando numa psicóloga a força para lutar pela vida. Eu não sei mais se sou sua terapeuta ou a sua amiga. Laços de Carinho, com Mary Tyler Moore. Festival Primavera, amanhã, depois de você decidir. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento TV Next Gradiente. Quem te ouviu, quer te ver. A gasolina e o álcool já estão mais caros. O aumento do gás de cozinha fica acima da inflação. O novo presidente promete fechar o ministério em 4 dias. O presídio do massacre em São Paulo enfrenta agora o pânico da AIDS. A justiça peruana confisca todos os bens do ex-presidente acusado de corrupção. Ayrton Senna entra na pista do mistério e já nem sabe se fica na McLaren. A escandalosa Madonna lança um livro erótico e sobe até em muro para exibir todos os ângulos da sexualidade. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo das principais notícias desta terça-feira. Uma comissão de direitos humanos entra na casa de detenção de São Paulo e ouve os presos sobre o massacre. O ministro da Justiça diz que vai à penitenciária para saber o que provocou a mais violenta rebelião do mundo. Anunciados mais 3 ministros, do Trabalho, do Interior e das Comunicações. Chuva, frio e ameaça de desabamentos. O trabalho dos bombeiros na procura de vítimas do Boeing fica ainda mais difícil em Amsterdã. Os combustíveis já estão mais caros desde a meia-noite. O reajuste médio é de 23%. O gás de cozinha vai subir mais, 27%. No Rio, a gasolina passa a custar 4.050 cruzeiros. O álcool vai para 3.180 cruzeiros e o óleo diesel para 2.680 cruzeiros. Em São Paulo, a gasolina vai custar 4.080 cruzeiros. O álcool passa para 3.200 cruzeiros e o óleo diesel para 2.730 cruzeiros. O PMDB ainda está decidindo como será o apoio do partido ao novo governo. Se vai ser com a participação de PMDBistas no ministério ou não. Um dia inteiro de reuniões. O PMDB discutiu e acabou dividido. Para os 27 senadores do partido, ou o PMDB participa ou não participa do governo. Nada de meio termo. Mas para os 98 deputados, a melhor posição é ficar do lado de fora. O problema é o que fazer com os ministeriáveis. A dúvida é sobre o tratamento que o partido deverá dar a quem, por iniciativa do presidente, seja convidado a participar do governo. O senhor, se fosse participar, o senhor seria afastado do PMDB? Não chegou a esse ponto de discussão partidária e eu nem pensaria nesse tipo de cogitação, porque eu sempre segui a orientação do partido, fui fundador do MDB, fundador do PMDB e não tenho esse tipo de preocupação. Pesa no PMDB a avaliação de que o governo Itamar Franco está ficando com a mesma cara do governo Collor, por causa da considerável participação do PFL. Mas pesa também a consciência de que uma oposição sistemática agora poderia desestabilizar o governo e a transição. Mas nem por isso o apoio do PMDB deve ser incondicional. Vai depender das propostas do novo governo. Pelo sim, pelo não, as bancadas da Câmara e do Senado transferiram para a executiva do PMDB a palavra final. E a reunião da executiva do PMDB está acontecendo neste momento na casa do senador Mauro Benevides. A repórter Délis Ortiz está acompanhando a reunião e tem outras informações. 12 horas de reunião e o PMDB ainda discute. A executiva agora está tentando arrematar a decisão de não participar do governo e nem permitir que nenhum PMDBista participe sob pena de ser expulso do partido. As bancadas da Câmara e do Senado transferiram para a direção do PMDB a palavra final. Mas como a reunião aqui na casa do presidente do Congresso Nacional, o senador Mauro Benevides, promete ir noite adentro, qualquer decisão é imprevisível. Mas já há uma
certeza. Seja qual for a decisão, vai ser apresentada daqui a pouco, às 10 da manhã, ao presidente Itamar Franco, pelo presidente do PMDB, Orestes Quércia. De Brasília, Délis Ortiz. O presidente Itamar Franco disse agora à noite que todo o ministério vai estar definido até o final da semana. O presidente passou o dia em conversas tentando fechar a equipe. Mas na reunião mais demorada, os principais empresários do país vieram tentar desfazer a surpresa com ministros já indicados. Principalmente com o deputado Gustavo Krause, da Economia. Os empresários prometeram apoio ao novo governo e aproveitaram para reclamar dos juros e dos impostos. Quando eles saíram, o presidente retomou a tarefa de composição do ministério. No fim do dia, o governo tinha mais 3 ministros. O economista Walter Barelli aceitou o Ministério do Trabalho. O deputado e médico Jamil Haddad foi finalmente confirmado para o Ministério da Saúde. E o senador Alexandre Costa, anunciado antes para os transportes, vai ser o ministro da Integração Regional, que ainda vai ser criado. Na quinta-feira, os 3 ministros militares e mais os 3 confirmados nesta terça-feira tomam posse numa cerimônia às 11 da manhã aqui no Palácio do Planalto. Aí ficam faltando os ministros de Minas e Energia, de Ciência e Tecnologia, Agricultura, Previdência, Cultura, Indústria e Comércio e o Ministério dos Transportes, que vai ser desmembrado das comunicações. O Ministério de Comunicações hoje está acoplado ao transporte. Então, quem assumir o Ministério de Transporte estará assumindo o Ministério de Comunicações. Quanto é que o senhor espera fechar a equipe? Uai, vou ver se até sábado, domingo a gente fecha isso. Nesta quarta-feira, outro ministro pode ser confirmado, o das Comunicações. Alexandre Garcia. Agora à noite, o presidente Itamar Franco recebeu o senador Hugo Napoleão, presidente do PFL, 48 anos, senador do Piauí, para uma conversa. Ele deve ser o novo ministro das Comunicações. O senhor foi convidado para ser ministro, senador? Fui convidado. O presidente Itamar Franco formalmente convidou-me a assumir a parte das comunicações do nosso país e eu pedi a ele, então, que tivesse um tempo para conversar com os meus companheiros no Senado Federal para dialogar, para trocar ideias e auscultar algumas de nossas lideranças. E qual é o significado político do convite ao presidente do PFL para ser ministro do governo Itamar Franco? Eu dei a ele claramente a minha impressão de que era uma deferência que ele tinha com o meu partido ao convidar o presidente nacional para exercer uma pasta em seu governo. E que isso certamente sensibilizaria, digamos assim, o próprio partido. A ida do presidente do partido para dentro do governo pode significar uma mudança nesses ainda indecisos? Não sei se significa nos indecisos, mas tenho certeza de que esse partido, que já me foi deferente nas minhas eleições para presidente, vai ter a sensibilidade de entender que é um momento político difícil e que nós temos que trabalhar para a reconstrução, para ajudar o desenvolvimento do nosso país. Agora à noite foi confirmado mais um ministro. É o deputado Paulino Cícero, do PSDB, para as Minas e Energia. Os moradores de Ribeirão Preto levam um susto. Um animal de 1 tonelada dispara pela calçada e investe contra as pessoas. Mike, um hipopótamo de um circo, foi tomar banho no chafariz da cidade, mas acabou irritado com a curiosidade das pessoas. Livre do picadeiro, investiu contra a multidão e deixou muita gente assustada. O domador achou mais prudente suspender o banho, mas o hipopótamo não quis subir no caminhão. A solução foi voltar para o circo, tocando o animal pelas ruas. A seguir, o novo governo revê o projeto de ajuste fiscal. E o Congresso rejeita o último ato do presidente Collor. Ninguém tira a verdade de uma notícia de Veja. Nem as Forças Armadas. Nem a polícia. Nem os políticos. Nem a igreja. Nem o poder econômico. Nem os amigos. Nem mesmo o homem que trabalha nesta sala. Veja. Indispensável. La puerta se cerró detrás de ti. Romance, os maiores boleros. Y nunca más volviste a aparecer. Dicen que la distancia es el olvido. Luiz Miguel.
pero yo no consigo esa razón. No me platiques más lo que debió pasar. O romântico Luiz Miguel, LP cassete e CD som livre. Sé que has tenido. Se a Maria está no Brasil, eu vou encontrá-la. Ricardo, colocando um detetive na pista de Maria. Vai sair caro esse trabalho. Você tem que dar o sangue para encontrar essa mulher para mim. Félix, envolvido pelos encantos de Gilda. Eu gostaria de convidar você para jantar comigo aqui. Jantar na sua casa? Nesse apartamento que parece cinema. Deus nos acuda. Amanhã, 10 para as 7 da noite. Os gastos com empregadas domésticas podem ser abatidos do imposto de renda. O Senado aprovou o projeto que autoriza o abatimento desde que os empregados sejam registrados na Previdência. O projeto agora vai para a aprovação da Câmara dos Deputados. Um ajuste fiscal de emergência e mudanças no orçamento da União para o ano que vem. São duas prioridades que o ministro da Economia, Gustavo Kraus, começa a negociar com o Congresso Nacional. Seguindo as regras de boa vizinhança, o novo morador da esplanada dos ministérios não perdeu tempo. Foi logo bater na porta do vizinho. No Congresso, o ministro da Economia, Gustavo Kraus, deixou claro que agora o estilo é o do diálogo. E só através do consenso ele espera conseguir sucesso na primeira missão como ministro: fazer um ajuste fiscal de emergência para garantir a governabilidade. O que é fundamental é que a reforma fiscal garanta o que eu chamo de sanidade das contas públicas. Este é um princípio que nós vamos ter que obedecer para poder administrar a economia do país. Eu acredito que o Congresso vai apreciar as propostas encaminhadas ainda pelo governo passado. Essas propostas, através das lideranças do novo governo, deverão sofrer alterações e, evidentemente, nós vamos aproveitar aquilo que, sendo essencial, possa, com os ajustes inevitáveis, prevalecer em projetos que a Câmara e o Senado apreciarão, segundo se espera, até 15 de dezembro. A outra missão do ministro da Economia aqui dentro do Congresso Nacional é mudar o orçamento do governo para o ano que vem. O projeto de orçamento que foi mandado pelo governo Collor no início deste ano foi duramente criticado pelos parlamentares. Segundo eles, o projeto é desigual e desequilibrado. No encontro com o presidente da Câmara, Ipsen Pinheiro, o ministro teve a certeza de que o Congresso está disposto a colaborar. O governo legitimamente quer rever a mensagem orçamentária para produzi-la num outro quadro que é o de hoje. O senador Benevides e eu concordamos que isso é perfeitamente normal, é regimental e acredito que esse será o caminho a ser seguido. O ajuste fiscal de emergência, que é a primeira tarefa do ministro Gustavo Kraus, não pode desprezar uma possibilidade muito mais ampla: a revisão por mensagem presidencial do orçamento da União, já em tramitação no Congresso. O presidente Itamar Franco negociaria um reencontro das contas de receita e despesa, porque o orçamento montado pelo governo Collor colocou o pé 44 da despesa no sapato 33 da receita, exatamente porque apostava na reforma tributária ainda este ano. Como a reforma ficou para o ano que vem, o novo governo e o Congresso ainda têm tempo para refazer o orçamento geral, que seria um orçamento do governo Itamar para ser executado pelo governo Itamar e não mais um orçamento do governo Collor. É bom lembrar que na coluna da despesa, incluída a despesa da dívida financeira, o orçamento de 93 em cruzeiros de setembro já atinge a casa do quatrilhão, que é o último dos planetas na galáxia da inflação. O Congresso Nacional rejeitou nesta terça-feira a última medida provisória baixada pelo presidente Fernando Collor. A medida criava na estrutura da Presidência da República uma secretaria de projetos especiais para o programa Minha Gente, dos Centros Integrados de Assistência à Criança, os CIACs. A votação do pedido de impeachment há exatamente uma semana parou o país. E do meio daquela avalanche de votos sim, Chico Anísio pensou um momento digno da seleção de imagens inesquecíveis ou inexplicáveis. Uma das coisas mais fortes da vida é a imagem que fica. Há várias que a gente não esquece. A primeira vez que o homem pisou na Lua, aquela bandeira que os fuzileiros americanos enterraram em Iwo Jima, na Segunda Guerra, o vento do metrô,
levantando a saia da Marilyn Monroe no filme O Pecado Mora ao Lado, o 4º gol do Brasil contra a Itália em 70, aquele que o Pelé rolou e o Carlos Alberto. A primeira vez que o Papa se ajoelhou e beijou o chão da terra que visitava. Várias. Mas há uma mais recente que eu nunca vou esquecer. O destemor, a coragem, a lealdade, a hombridade, a veemência com que na votação do impeachment o Gaston Henrique se absteve. Foi lindo, lindo. Eu nunca imaginei que um dia iria se abster um homem que passou o tempo todo a obstar. A seguir, mistério na eleição em Manaus. O boletim de urna reproduz o milagre da multiplicação dos votos. E Senna faz mistério e não confirma se fica na McLaren no ano que vem. Até logo, obrigado. Até amanhã. Começamos bem, hein, Oscar? Eu não disse que ia dar certo? Você tava aí cheio de dúvida. Mas fui eu que liguei pra eles. Mas fui eu que te convenci. Tá. Olha só. Olha só. Vida nova. Ticket de restaurante. Não é tudo que você pode fazer pelo seu restaurante, mas já é um bom começo. Se marketing é o seu negócio, você não pode deixar de participar do 5º Fórum Americano de Marketing Management, FAMA. Conheça de perto Edward de Bono, o criador do pensamento lateral, o conceito que estabeleceu novos padrões para a criatividade. Outros grandes profissionais da área estarão presentes. Informações pelos telefones 255-7279 e 259-4305. Joan Woodward, uma mulher enfrentando sozinha a violência numa grande cidade. Voltem aqui, covardes! Voltem aqui! As ruas de Los Angeles, campeões de bilheteria. Hoje, depois do Jornal da Globo. Em São Paulo, termina o prazo para o reconhecimento dos corpos das vítimas do massacre da casa de detenção. Depois de 4 dias de tensão, hoje a angústia das famílias dos presos aumentou ainda mais. À meia-noite terminou o prazo para que os cadáveres fossem reconhecidos. Os que não foram identificados serão enterrados como indigentes. Nos 4 postos para identificação, o desespero se misturava com a revolta dos parentes. Eu não sei de nada, eu não estou sabendo nada, eu procuro, eles falam que tem que olhar na lista, não está na lista é porque está bem, está vivo. Agora ninguém sabe se está vivo. Vários parlamentares e comissões de direitos humanos tentaram hoje visitar o pavilhão 9, onde ocorreu o confronto, mas não conseguiram. Eles se reuniram com 200 presos, que ainda assustados, pediram uma apuração rigorosa de tudo o que aconteceu. No final da tarde, o secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, veio até aqui, à Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo, prestar esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu na última sexta-feira, quando a Polícia Militar invadiu a casa de detenção e, segundo números oficiais, matou 111 presos. Não existe diferença de número. O que existe são 111 mortos na tragédia que houve no confronto entre Polícia Militar e 2.076 amotinados no pavilhão 9 da casa de detenção. Os sobreviventes do massacre e os policiais que reprimiram a rebelião podem estar contaminados com o vírus da AIDS. Todos eles tiveram contato direto com o sangue de um grupo de alto risco. Esse alerta foi dado pelo médico Manuel Sketman, diretor do Departamento de Presos da Casa de Detenção. O ministro da Justiça, Maurício Correia, viaja nesta quarta-feira para São Paulo. Ele vai acompanhar de perto as investigações sobre a chacina no Presídio Paulista. Essa noite, o ministro fez um relatório para o presidente Itamar Franco. O gabinete do ministro da Justiça trabalhou até a noite para que ele recebesse novas informações em São Paulo e pudesse levar um parecer ao presidente Itamar Franco no Palácio do Planalto. O ministro da Justiça também está se baseando nos dados da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. A OAB preparou um documento a partir de informações de entidades que defendem os direitos humanos e dos próprios presos. O relatório fala que há na sociedade civil uma profunda vergonha pela barbárie praticada. A OAB de São Paulo
iguala a tragédia da casa de detenção às práticas nazistas na Segunda Guerra Mundial. Este episódio não vai ter nenhum aspecto, nenhuma pessoa responsável que fique protegida ou que fique escondida por baixo do manto da proteção que não seja da proteção da lei. O Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira Alvarenga, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavener, e o ministro da Justiça, Maurício Correia, viajam para São Paulo e vão direto para a casa de detenção para verificar o que de fato aconteceu. Com essa ação do Ministério da Justiça, a autonomia de São Paulo como Estado não fica ferida? Não, absolutamente. Essa comissão, ela tem uma competência específica no que tange a questão dos direitos humanos. Evidentemente que a polícia, a questão da apuração pela polícia, a denúncia pelo Ministério Público e o julgamento pelo Judiciário, tudo isso é feito na competência do Estado de São Paulo. A apuração dos votos em Manaus voltou para a estaca zero. O TRE decidiu recontar todos os votos por causa de erros nos boletins. A polícia do Exército trouxe fuzil e metralhadora para proteger o prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Os candidatos a vereador do município de Manaus estavam revoltados, exigindo a recontagem dos votos. Eles descobriram que a maioria dos boletins de apuração está rasurada. Em alguns boletins, a rasura não deixa dúvida. Neste, por exemplo, o candidato a vereador tinha apenas um voto, mas o número foi alterado para 108. Neste outro boletim, o candidato não tinha nada na contagem, mas o mesário anotou 113 votos. O presidente do TRE do Amazonas, desembargador Lafayette Carneiro, considerou essas provas suficientes para cancelar a contagem dos votos em Manaus, inclusive para prefeito. A recontagem começa amanhã e dessa vez vai ser feita por funcionários do Banco do Brasil. O desembargador acredita que os mesários receberam suborno para rasurar os boletins. Em Belém, o trabalho de apuração é muito lento. A eleição na cidade continua indefinida. Em Belém, a apuração deveria ter acabado no domingo à tarde. As mesas que receberam os votos foram transformadas em juntas apuradoras, justamente para apressar o resultado. Mas a maioria dos mesários errou no preenchimento dos boletins de urnas. Por causa disso, de cada 10 urnas, em média 6 tiveram que ser recontadas. Até agora, o Tribunal Regional Eleitoral só divulgou 3 boletins de apuração, com resultados de 200 urnas, que não representam nem 20% dos votos de Belém. Por isso, ainda não se sabe sequer se a eleição em Belém será decidida no primeiro ou no segundo turno. O candidato Hélio Guedes, do PFL, acredita na vitória no primeiro turno e o candidato Cipriano Sabino, do PDS, aposta no segundo. Por causa dessa indefinição, o juiz Paulo Frota, que preside a eleição em Belém, proibiu os candidatos de qualquer comemoração antes do resultado oficial, que deve sair na próxima sexta-feira. Ayrton Senna faz mistério e não disse se fica ou não na McLaren em 93. Já são 3 meses de especulações, afirmações e muitos desmentidos. Fora da Williams, Ayrton Senna agora estuda propostas. A última delas, feita pela McLaren, prevê uma redução no valor do atual contrato de Senna. Este é o dado novo que o piloto terá que avaliar nas negociações marcadas para a próxima semana. Nas 2 provas que restam para o final desta temporada, Ayrton Senna vai correr pelo segundo lugar contra o alemão Michael Schumacher. Mas este não é um desafio capaz de entusiasmar o piloto brasileiro. A Fórmula 1 na cabeça de Senna já está em 93. E 93 ainda é um ano cheio de dúvidas e incertezas. A possibilidade de você, da McLaren, contar com o motor Renault poderia fazer com que você permanecesse na equipe? Esse não é o ponto-chave, embora é lógico que a equipe vai estar procurando arrumar um motor e é importantíssimo para o ano que vem, mas na situação atual não é, na verdade, o ponto-chave para que eu continue ou não na McLaren. Qual é o ponto-chave? A gente vai ter que esperar mesmo e eu realmente não tenho condições de adiantar nada hoje para vocês. A seguir, quem quiser ver as fotos eróticas de Madonna vai ter que pagar 500 mil cruzeiros. E um candidato a presidente paga 3 bilhões de cruzeiros para falar aos eleitores pela TV.
Atenção, os preços dos automóveis já subiram. Grande promoção Santana e Quantum a preços antigos somente esse final de semana nos concessionários Volkswagen do estado de São Paulo. Aproveite! Participe desta feira. É uma oportunidade para grandes negócios, enormes. Você precisa ter seu estande na Feira da Micro e Pequena Indústria, a Feira do Simp, no prédio da Bienal, no Ibirapuera, com vendas diretas ao consumidor. E contato com novos clientes, de 20 a 29 de novembro, perto do Natal. Vamos levar 1 milhão de visitantes, só para você vender muito. Chega de recessão. Agora o micro e o pequeno vão aparecer. Reserve já seu estande. Maria, escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Não olhe assim, não. Deus nos acuda. Em LP, cassete e CD, som livre. Você tá cego. Será que você não percebe que essa mulher só tá querendo explorar você, pai? Felipe, fazendo de tudo para separar Diogo e Paloma. Sai da vida do meu pai, que é o melhor que você faz. Kaique e Bia, diante da verdade sobre o nascimento de Júnior. Qual é o resultado? O Júnior é nosso filho, não é? De corpo e alma, amanhã, depois do Jornal Nacional. O Campeonato Brasileiro de Futebol pode começar apenas no segundo semestre de 93. É o que ameaça o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, se até quinta-feira o Maracanã continuar interditado por prazo indefinido. Juca Kfouri. O Maracanã pode ser um bom argumento para o futebol brasileiro mudar o calendário e se adequar ao padrão europeu. A ideia é de começar o Campeonato Brasileiro em setembro e levá-lo até maio, inaugurando a temporada 93-94. No ano que vem, os campeonatos estaduais seriam disputados nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Em junho, 30 dias de férias. Julho e agosto seriam os meses reservados para as excursões dos clubes, para a Copa América e para as eliminatórias da Copa do Mundo. A Copa do Brasil seria disputada em 10 meses, com uma rodada por mês. 10 datas estariam reservadas para a seleção. Finalmente, a partir de 94, o Campeonato Brasileiro seria disputado de novembro a maio e os estaduais seriam realizados nos meses de setembro e outubro. É tudo que o nosso futebol precisa. E o Maracanã pode ser um bom bode expiatório para começar já. O bilionário americano que quer ser presidente gasta 3 bilhões de cruzeiros para aparecer 30 minutos numa das maiores redes de TV dos Estados Unidos. Ross Perot está disposto a gastar bilhões para ganhar o apoio do eleitor, mas nas pesquisas ele vai mal. 80% dos americanos que o apoiaram na primeira vez que Perot anunciou sua candidatura já não acreditam mais no bilionário. Esta noite, Perot falou sobre seu plano econômico durante 30 minutos no horário nobre da CBS para todo o país. O candidato independente já comprou 30 minutos na ABC para a próxima sexta-feira e estuda mais uma aparição via satélite na NBC na corrida contra o tempo para conseguir sair da faixa dos 10% nas pesquisas de opinião. A ONU vai investigar os crimes de guerra na antiga Iugoslávia. O Conselho de Segurança prepara um processo parecido com o de Nuremberg, que julgou os crimes nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os policiais peruanos que conseguiram prender o líder do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso recebem uma recompensa de $1 milhão. Foi o próprio presidente Fujimori quem entregou os sacos de dinheiro para os policiais. Fujimori também anunciou que a condenação de Abimael Guzmán por traição à pátria deve sair em 2 dias. A chuva forte que cai na Itália mata 9 pessoas e deixa Veneza debaixo d'água. A Praça de São Marcos se transformou num imenso rio. O cantor inglês Elton John anuncia que toda a renda de seu novo videoclipe vai ser destinada a 6 instituições que tratam de doentes com AIDS. Elton John revelou que sua vida mudou depois que descobriu que mais de 20 amigos sofriam da doença. A última canção é a história de um jovem que tem AIDS e que só consegue se entender com o pai na hora da morte.
Um caso surpreendente nos Estados Unidos. Uma mulher de 53 anos consegue engravidar e espera gêmeos. A mãe e a avó Mary Sheeran, com 3 filhos do primeiro casamento e 2 netos, resolveu fazer inseminação artificial. O tratamento deu certo. Com o sêmen do novo marido e os óvulos de uma doadora, a veterana Mary conseguiu engravidar. E o mais incrível, vai ter gêmeos. O médico garante que o estado de saúde da mulher é ótimo. Os bebês devem nascer em fevereiro. E enquanto isso, Mary aproveita para fazer o que qualquer futura mamãe adora: comprar o enxoval do neném. A escandalosa Madonna resolve dar uma canja do novo sucesso. Uma prévia das fotos nada comportadas do livro Sexo. Numa semana são fotos tipo ninfeta. Na outra, o topless irreverente no meio de um desfile. Depois, o dente de ouro, que vale 200 milhões de cruzeiros, no vídeo erótico. Mas a superstar Madonna quer mais. Nesta terça-feira, ela deu uma prévia de sexo. 500 mil exemplares com as fotos inéditas chegam às livrarias dos Estados Unidos e da Europa daqui a 2 semanas. E quem não quiser ficar na amostra grátis vai ter que desembolsar quase 500 mil cruzeiros para levar Madonna para casa. O Supremo Tribunal de Justiça do Peru confisca todas as propriedades do ex-presidente Alan Garcia, avaliadas em quase 500 bilhões de cruzeiros. O ex-presidente peruano é acusado de enriquecimento ilícito. O governo vai pedir à Colômbia a extradição de Garcia para que ele vá a julgamento. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã. Rede Globo São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento TV Next Gradiente. Quem te ouviu, quer te ver. Mundial de Fórmula 1. Dia 25, a penúltima prova da temporada. Grande Prêmio do Japão, ao vivo, direto do circuito de Suzuka. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Samoa, para quem tem mais o que fazer. Nova linha Fiat 93, já nas concessionárias. Ultra Vision Filco Itachi, garantida até o ano 2000. Iogurtes e sobremesas Nestlé, festa na sua geladeira. E Brahma Chopp, na Fórmula 1, fique com a número 1.